Hoje eu quero profetizar na sua vida. E também você é um profeta de Deus para profetizar também mutuamente aqui. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos profetizar hoje coisas tremendas, baseado nessa palavra aqui. Livro do profeta Isaías, capítulo 54. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta de prazer com alegre canto, exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Amém? Diga comigo assim, canta alegremente, aquela que não deu à luz. Exulta de prazer, com alegre canto, e exclama, porque muito mais serão os teus filhos. Amém? Eu gostaria muito que nós, nessa noite, profetizássemos contra toda esterilidade. Toda espécie de esterilidade. Toda. Desde a esterilidade natural, que é aquela da mulher que não pode gerar. Então, eu não sei se nós temos aqui pessoas nessa situação. Mas seja o que for, nós vamos profetizar sobre vocês e vocês vão ter filhos, em nome de Jesus. Tanto também esterilidade emocional, esterilidade financeira, esterilidade espiritual. Essa esterilidade no sentido de aquilo que não produz. Esterilidade nos lembra muito uma terra seca, onde a semente é lançada, mas não germina, não gera, não produz. E tem uma palavra que eu gostaria de dar no final aqui, a respeito de como devemos nos comportar diante de lugar seco. E eu sei que é da mesma forma que vamos nos comportar aqui diante de situações que estão secas. A vida espiritual muitas vezes está seca, a vida emocional, a vida conjugal, o casamento está estéril. São vários tipos de esterilidades, mas quando se fala essa palavra, nós já entendemos que é uma coisa sem vida, não é verdade? Sem vida. E a declaração do profeta Isaías aqui é interessante porque ele está dizendo, canta. Canta porque não há motivo da estéril cantar. Porque, principalmente em Israel, quando a mulher é estéril, não é motivo de alegria. É uma tremenda de uma desonra uma mulher estéril. Mas o texto aqui começa ele dizendo, canta alegremente, ó estéril. Parece um contrassenso. Como eu posso pedir uma pessoa que é estéril para cantar alegremente? Mas é por quê? Porque haverá vida, porque haverá milagre, porque haverá poder de Deus. Deus sabe que haverá poder dele na vida da estéril. Por isso ele pede a estéril, canta. Comece já a cantar alegremente. Exclama, exulta de prazer, porque mais serão os filhos da desolada do que os filhos da casada.
Amados, é interessante como as principais mulheres da Bíblia eram todas estéreis. As principais mulheres da Bíblia eram estéreis. E é interessante que a bênção do Senhor vem pelas gerações. E como pode o Senhor abençoar através das gerações, se o ventre das mulheres está seco? Eu creio que é exatamente por causa da manifestação do seu poder, a manifestação do seu propósito. Porque as mulheres que podem gerar, elas não estarão expressando tanto do propósito de Deus, o quanto aquelas que não podem. Porque Deus dará poder para que haja vida. E o poder de Deus para que haja vida é para cumprir um propósito. Então daí nós entendemos que a esterilidade não era um impedimento, pelo contrário, era uma demonstração de que se Deus é quem quer que esta mulher gere, Deus tem um plano nesse filho, Deus tem um propósito nessa geração, então o próprio Deus fará com que essa mulher receba a capacidade de gerar de maneira sobrenatural. E nós começamos isso com Sara. Abra a tua Bíblia aí, no capítulo 18 de Gênesis. Capítulo 18 de Gênesis. Tudo começa com Sara. Quando dois homens, que na verdade são anjos de Deus, três anjos, na verdade, visitam Abraão. E veja o que ocorre aqui, a partir do versículo 9. O anjo pergunta a Abraão assim, só que aqui não é um anjo, aqui eles são anjos, mas são homens. Aparecem três anjos, não, na verdade são anjos mesmo. É anjo mesmo. Aparece a Abraão e pergunta sobre Sara. Versículo 9. Perguntaram-lhes eles, onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu, está ali na tenda. E um deles lhe disse, certamente tornarei a ti no ano vindouro, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Essa aqui é a promessa. Aqui está a promessa. E Sara estava escutando a porta da tenda que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara havia cessado o incômodo das mulheres. Sara então riu-se consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Perguntou o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, é verdade que eu, que sou velha, darei à luz um filho? Há, porventura, alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Amados, a pergunta eu faria para os irmãos agora aqui. Há, porventura, alguma coisa difícil ao Senhor? Há alguma coisa, porventura, difícil para o nosso Deus? Sara deu um riso. E ela depois negou que havia dado aquele riso. Mas é aquele riso assim de... Imagino eu, não tenho aqui dizendo que era não, mas eu acho que é alguma coisa do tipo... Ela achou aquilo um tanto absurdo. Ela já avançada em idade, e seu marido também. E é interessante que a promessa
ainda se refere a 1 ano depois. Diz assim, olha, daqui 1 ano tornarei a ti e Sara terá um filho. Essa é a promessa. Observe bem, lá no capítulo 9 de Romanos. Vamos passar para Romanos capítulo 9. E você vai ver que aqui nós temos uma promessa de Deus. E a promessa é exatamente esta. Romanos capítulo 9. Veja só o versículo 9. Diz assim, porque a palavra da promessa é esta. E aqui repete, nesse versículo 9, repete o que aconteceu lá em Gênesis 18, que nós acabamos de ler. Que diz, por esse tempo virei e Sara terá um filho. Essa é a palavra da promessa. E quando ocorreu, 1 ano se passou, exatamente 1 ano, Deus veio, visitou Sara. E aconteceu algo com Sara nessa visitação de Deus 1 ano depois. Quem vai explicar melhor o que aconteceu foi o autor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 11. Hebreus 11 diz, pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude. A palavra que está aqui, traduzida para virtude, na verdade é a palavra dunamis. Pela fé, até a própria Sara recebeu poder. Poder de quê? De conceber um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Então nós temos aqui, na verdade, no nascimento, na gestação, não é? Na gestação de Sara, nós temos aqui a promessa e o poder. 2 coisas, promessa e poder. Promessa de Deus e poder de Deus. Por quê? Porque Isaac é chamado de filho da promessa. Ele é filho da palavra da promessa. Você sabe que Abraão, antes de ter Isaac, o filho da promessa, ele teve um outro filho, chamado Ismael. Só que o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 4, versículos 22 e 23, vai falar que esse Ismael era filho da carne, e esse Isaac era filho da promessa. O que então carne e promessa estão dizendo? Carne está dizendo que Ismael é filho daquilo que Abraão é capaz, aquilo que a mulher com quem Abraão teve o filho, que foi Agar, a concubina, a empregada, Agar é capaz. Abraão e Agar são capazes de gerar. Isso é filho da carne. Carne aqui é no sentido de capacidade humana, é força humana, força biológica. Os dois, Abraão e Agar, tinham condições de gerar um filho. Mas não seria o filho segundo o propósito do que Deus já havia estabelecido para cumprir a sua bênção, para cumprir o seu plano, por onde a bênção do Senhor viria. A bênção do Senhor viria por alguém que fosse gerado pelo poder do Senhor, gerado pela palavra do Senhor, palavra e poder, palavra e poder. Uma palavra que Deus tenha dado e o poder de Deus que faz gerar essa palavra. Deus dá a palavra, palavra da promessa. A palavra da promessa aqui foi: daqui 1 ano eu virei e Sara terá um filho. Essa é a palavra, essa palavra.
Quando um ano se cumpriu, veio o poder de Deus atuando em Sara. A palavra, que é a promessa, e o poder trouxe à vida o filho da promessa chamado Isaque. Agora veja o que é tremendo, é que através de Isaque, Deus então está estabelecendo um propósito que veio muito antes de Isaque. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Gênesis 12, 3. Gênesis 12, 3 e Gênesis 15, 5. Deus está estabelecendo o seu propósito. Em Gênesis 12, Deus está chamando Abraão para que através de Abraão sejam benditas todas as famílias da terra. Capítulo 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus disse em ti, Ele está falando que através de você, Abraão, em ti serão benditas as famílias da terra. Essa promessa, para se cumprir, era necessário de poder de Deus e palavra de Deus para trazer vida ao ventre de Sara. Se Sara não recebesse uma promessa e o poder de Deus, essa palavra aqui não se cumpriria. Veja o que Deus disse mais a respeito dessa descendência. Capítulo 15, versículo 5. Diz aqui que o Senhor levou Abraão para fora da tenda e pediu a Abraão para que ele olhasse para o céu e disse: conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou-lhe: assim será a tua descendência. A descendência de Abraão seria como as estrelas dos céus. É muita gente, você concorda? Você concorda que vai ser muita gente? Muita gente. Mas era necessário que algo fosse feito da parte de Deus, sua promessa e seu poder, para trazer vida a um ventre que estava seco, fechado. E essa promessa aconteceu em Isaque e não em Ismael. A Bíblia diz que a promessa de uma descendência como as estrelas dos céus não viria por Ismael, mas viria por Isaque. E por que por Isaque viria? Porque Isaque nasceu de forma diferente de Ismael. Ismael nasceu porque um homem e uma mulher quiseram que ele nascesse. Mas Isaque nasceu porque Deus quis que ele nascesse. Se Deus não quisesse que nascesse Isaque, jamais Abraão e Sara poderiam produzir, gerar algo assim. Porque não é da capacidade humana gerar Isaque. É da capacidade humana gerar Ismael. Isaque precisa de um poder sobrenatural. E Deus veio com esse poder. Por isso Deus então diz assim: canta alegremente, ó estéreo. A estéreo é que deve cantar. Por quê? Porque sobre a estéreo virá promessa e poder de Deus para fazer cumprir um propósito eterno, em nome de Jesus, amém? Então, canta alegremente, canta alegremente. Eu mesmo não tenho situações secas, né? Difíceis, estéreis, como motivo de tristeza. Por quê? Porque eu sei que aquilo ali vai precisar da demonstração de promessa de Deus e poder de Deus. Porque é por essas duas forças dos céus
que os propósitos do Senhor são estabelecidos na terra. Promessa e poder. É pela promessa e é pelo poder que se estabelecem os propósitos do Senhor. E onde necessita de promessa e de poder, é onde há seca, é onde há ventre fechado, é onde há terra árida, é onde há lugar difícil, como aconteceu com Rebeca. Abra a tua Bíblia aí em Gênesis 25. Olha que interessante. Isaac nasceu por esse poder de Deus e por essa promessa. E Isaac agora encontra uma esposa, por quem, através de quem ele vai agora perpetuar essa promessa. Deus havia dado a Abraão uma promessa de descendência. E essa promessa seria no nascimento de Isaac. Isaac nasceu. Só que agora, para que essa promessa valesse, a promessa de que a descendência seria como as estrelas dos céus, era necessário que Isaac gerasse filhos. Concorda? É normal. Aí o que acontece? Isaac casa com a mulher que é estéril. Gente, parece praga. Parece assim? Não, parece praga. Oh, meu Deus, falei uma expressão horrorosa aqui agora, né? Não, ok. Vamos remover isso aqui. Não. Meu Deus, tem coisa aí. Tem coisa aí, ué. Como é que esse homem vai agora cumprir nele a palavra de que vai ter uma grande descendência? A mulher é estéril. Aí o que ele faz? Ele faz algo que é tremendo. Capítulo 25, versículo 21. Ora, Isaac orou. Amém. Mas não orou e acabou, não. Orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Aleluia. Amados, olha, o que tenho por trás de mim tem promessa e poder de Deus. Amém? E agora o que vem à frente de mim? Perseverança. Eu vou orar com perseverança. Então guarda isso. Promessa, poder, perseverança. Os 3 P's. Virou 3P aqui agora que dei conta. Promessa, poder, perseverança. Por quê? Sobre Isaac estava uma promessa. Presta atenção nisso, amados. Sobre Isaac estava uma promessa. Ele mesmo já havia sido alvo dessa promessa. O nascimento dele já foi milagroso. Mas ele encontra agora uma situação difícil. A esposa é estéril. Mas ele tem uma promessa, mas a esposa é estéril. E como pode agora compatibilizar a promessa de Deus com a esterilidade da mulher? A promessa de que haverá muitos filhos, mas a mulher é estéril. Haverá dessa forma aqui. Orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, um intercessor pela sua casa, um intercessor pela sua esposa, um intercessor. Orou insistentemente por ela. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Interessante isso. Nós podemos ter promessas sobre nós. Nós temos o poder sobre nós. Mas nós não oramos insistentemente. Nós não oramos com perseverança. É interessante como esse rapaz aqui, Isaac, 40 anos ele tinha.
Estava sobre ele uma promessa, estava sobre ele o poder. E agora era necessário perseverança. E ele entrou, o que nós chamaríamos hoje aqui de, ele entrou numa batalha. Ele entrou numa guerra, a fim de que sua esposa pudesse gerar e através dela se cumprir e continuar se cumprindo a promessa. Porque dela vai vir quem? Esaú e Jacó. E Deus já no ventre dela, enquanto ainda Esaú e Jacó estavam no ventre dela, gêmeos, Deus já declarou, já desde o início, de que o mais velho serviria o mais novo. Deus já estabeleceu o propósito dele, porque de Jacó ele será transformado em Israel. E Israel é hoje a nação de Israel que está aí no mapa. Veja, amados, quantas coisas, quantas consequências. A bênção do Senhor que já foi dada em Gênesis 12, essa bênção foi passando por gerações. Mas veja os obstáculos para a bênção passar por gerações. As mulheres estéreis. E nós temos aqui um Isaac, que nós podemos tomar aqui como aquele que intercede, aquele que é intercessor. Que o fato de termos a promessa de Deus não significa o cumprimento automático. Mas nós temos alguém que toma a palavra, alguém que ora a Deus. E por sua oração a mulher gera. E dela nasce Jacó. De Jacó as 12 tribos. Das 12 tribos nós temos a nação de Israel. E dali vem toda a história que a gente já conhece a respeito da nação de Israel. Eu queria falar de uma outra mulher que também estéril e que teve um tempo de oração não muito fácil, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Você vai ver isso a partir do versículo 9. Uma mulher chamada Ana. Ana está no momento aqui crucial, momento de transição que a nação de Israel está vivendo. A nação está saindo do período dos juízes para entrar num novo e grande, tremendo período na história de Israel, que é o período dos profetas. E quem Ana vai gerar é exatamente aquele que será o último juiz e que será o primeiro dos profetas. Mas uma mulher que não podia gerar. Você vê isso no versículo 2 do capítulo 1, que ela não podia gerar. E ela vai então orar ao Senhor, ele vai ao templo para orar, a partir do versículo 9. E ela vai com, versículo 10, amargura de alma. Ela ora ao Senhor e chora muito. E ela faz um voto. Ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei para todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Aqui foi a oração que, esse verso 11 aqui, a oração em que ela já consagra a Deus aquele que virá. Continuando ela a orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana falava no seu coração. Você já fez oração assim? Ana falava no seu coração e só se moviam os seus lábios, e não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada.
achou que ela estava bêbada. Você já viu, você já orou assim? Você já se encontrou orando assim, ou vendo alguém orar assim? Assim, só os lábios assim. Mas estava amargurada a mulher. Ana estava numa amargura profunda. E Eli não teve discernimento, né? Ele não percebeu. Ali nós já temos, amados, se você olhar depois o contexto desse período aqui, nós vamos ver que Eli representa já aquele sacerdócio velho. É o sacerdócio que não tem mais discernimento, que não sabe mais qual é a direção de Deus, que não discerne mais as coisas. E aqui é um período de transição muito forte na história de Israel, quando Ana vai gerar mais do que um menino. Eu entendo aqui, é um ministério profético, algo novo. E esse menino vai guiar Israel. Esse menino vai orientar o velho Eli, que já não ouve mais a voz de Deus. É esse menino Samuel que vai agora ouvir a voz de Deus e vai guiar aquele ancião. Que tempo aquele, hein? Os filhos de Eli, os filhos desse velho sacerdote, eram rapazes que profanavam o templo, depravados, não queriam nada com Deus. E Eli não censurava a sua casa. Realmente era assim um tempo que se assemelha muito aos dias de hoje. Nós estamos num período de transição também, num período de novos Samuéis, e que vão ajudar os velhos Elis a ouvirem a voz do Senhor. E aqui está uma mulher que vai gerar isso, porque isso tudo precisa ser gerado. E o que ela fala aqui nesse verso 11, já é declarando o que esse menino será. E dizendo que se o Senhor der o poder e a capacidade dela gerar, esse menino já vai ser isso. Ou seja, Deus então já concede a Ana o seu pedido, sabendo que o menino seria consagrado para um novo tempo de Israel, sendo constituído o primeiro dos profetas da nação. Mas Eli acha que ela está embriagada, pede a ela que ela deixe o vinho. Aí Ana responde no verso 15, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém derramei minha alma perante o Senhor. Isso é tremendo, viu? Eu derramei minha alma. Você viu o Isaac orando insistentemente para que Rebeca gerasse. E aqui nós temos Ana derramando sua alma perante o Senhor para gerar. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ao que disse ela, acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e já não era triste o seu semblante. E a partir daqui você vai ver, nasce Samuel, aquele que foi pedido ao Senhor. Glória a Deus. Amados, é interessante como nos períodos de tremenda transformação aqui na Bíblia e do povo de Israel, foram períodos em que nasceram esses homens. Nasceram Isaac, nasceu Jacó e nasceu Samuel. Se você observar, Isaac, Jacó e Samuel foram homens que marcaram a nação, que marcaram o povo de Deus. E todos eles vieram de mulheres que eram estéreis, mulheres que não podiam gerar, mas mulheres que receberam a promessa e o poder em nome de Jesus.
Nesse momento eu quero colocar em nome de Jesus. Amém? E é isso que nós queremos orar aqui agora, pela sua vida. Orar por essa igreja local. Nós falamos sobre esse encontro que terá agora dia 15 aqui de evangelismo. O que é isso senão vidas sendo geradas para Deus? O que é isso senão os filhos da promessa que vão nascer como Isaac nasceu? Gálatas 4:28 diz que aquele que nasceu do Espírito Santo é filho da promessa igual a Isaac. Isso quer dizer que para gerar essas pessoas também vai precisar de palavra de Deus e poder de Deus. Palavra de Deus e poder de Deus através da minha vida. Porque eu não quero ser uma pessoa estéril. E eu sei que você também não quer ser uma pessoa estéril. Nós queremos orar por você, em nome de Jesus, para que através da sua vida, a palavra da promessa e o poder de Deus venha trazer muitas vidas para o Senhor. Vidas nasçam para Jesus. Vidas nasçam de novo, em nome do Senhor. Nós temos que romper com toda a esterilidade em nossas vidas. Nós temos que, se existe um espírito de esterilidade, ele tem que ser banido do nosso meio, em nome de Jesus. Banido da tua vida, banido do teu ministério, banido da tua casa, banido do teu trabalho, em nome de Jesus. Por quê? Porque aquele trabalho, tua casa, teu ministério, é lugar de frutificação, é lugar de produção, é lugar de multiplicação. Multiplicação, amados. Tanto no sentido financeiro, tanto no sentido de bênçãos, quanto no sentido de vidas, frutos. Uma igreja que frutifica, uma igreja que se reproduz, uma igreja em que a promessa e o poder andam juntos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Eu gostaria que nós orássemos, e para orar, eu disse a vocês que eu tinha um texto aqui no final, né? Esse texto é um texto que está em Números, capítulo 21, versículo 17. Números 21, 17, é um momento muito interessante, que Deus pediu ao povo, para o povo profetizar sobre um lugar que era seco, sem água, sem vida, um lugar seco. E o povo foi e chegou diante de um poço. O poço era poço que já deu água, mas agora é seco, agora é poeira, deserto, lugar árido. E agora você chegar diante daquilo ali e cantar. Cantar. Sabia? Pediu para cantar. E o cântico é assim, ó. Brota, ó poço, e vós entoai-lhe cânticos. É isso. Ordenar o poço que ele brote e entoar cânticos. Entoar cânticos. Entoar cânticos ao poço. Falar à terra seca, falar ao lugar sem vida, cantar, aqui é, entoar-lhe cânticos, canta sobre o ventre que está seco, canta sobre o lugar que não produz nada, fala e canta sobre este lugar, brota ao poço, e vós entoai-lhe cânticos, e nós vamos fazer isso agora, em nome de Jesus. Nós vamos ordenar aos poços secos que eles brotem, que haja água. Nós vamos cantar sobre a tua vida, em nome de Jesus, e sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus, para que toda esterilidade, toda ausência de vida, né, seja banido em nome de Jesus. E você seja um ramo frutífero, como foi a bênção dada a José. José é um ramo frutífero que anda sobre os muros, aquele ramo que produz.
E assim vai ser tua vida e a minha, em nome de Jesus. Mães que estão aqui, em nome de Jesus. Pais que estão aqui, filhos que estão aqui, vocês receberão um novo cântico, um cântico de vida, um cântico de alegria. Canta alegremente, ó estéril, porque está para dar à luz, em nome de Jesus. Vai transbordar para a direita e para a esquerda. Vai alongar, pode alongar já as tuas cordas, pode estender as tuas cortinas, pode firmar bem as tuas estacas, porque tu vais transbordar para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as cidades assoladas, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Tem um cântico que, na verdade, eu vim com esse cântico aqui no coração, que fala sobre: não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, abençoar aquele a quem Deus quer libertar. E as águas não secam, é alguma coisa assim, né? As águas não secam e... Não fala de água. As fontes... É um manancial, isso. Você é um manancial cujas águas não se secarão. É verdade. E nem faltarão. Não haverá sequidão, não vai faltar, em nome de Jesus. Eu gostaria que nós orássemos. Esse cântico é um cântico que fala assim, ó: eu não vou calar meus lábios, eu vou profetizar. Eu gostaria que essa fosse sua atitude hoje aqui, de não calar teus lábios, mas profetizar. Profetizar essa vida de Deus, profetizar a promessa, profetizar o poder. Haja promessa e poder sobre você, de tal maneira que o que estiver morto, o Senhor extermine agora e haja vida, em nome de Jesus. O que secou, receba vida. O que morreu, receba vida. Brota, ó poço. Nós queremos entoar cânticos. Nós queremos entoar cânticos sobre a tua vida, para que os poços venham brotar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.